Então vamos lá, traumatismo dentário, né? Traumatismo, ele ocorre, né? Ocorre a interrupção da continuidade dos tecidos e esse tecido, né? O restabelecimento desse trauma, ele pode se dar, chama-se cicatrização. A cicatrização, ela pode se dar tanto por reparo como por regeneração. Qual é a maior incidência dos traumas? Então, os traumas normalmente ele ocorre na primeira infância, principalmente em meninos, né, de 8 a 14 anos, e crianças com 3 anos mais ou menos, aí em ambos os sexos, tá? Quais os dentes mais acometidos durante o trauma dentário? Incisivo central superior. Principalmente porque quando você tem um overjet, ou então quando você não consegue ter um selamento adequado dos lábios. Então o trauma, ele vai nessa região mais facilmente e causa problemas nessa dentição. Qual a maior etiologia? Queda da própria altura, acidentes automobilísticos, agressão física, ataque epilético, né? Trauma, violência doméstica. Então, isso tudo pode levar a um traumatismo dentário. Na dentição, isso cai em concurso. Na dentição descida, o maior trauma é a luxação e avulsão, que não se reimplanta o dente descido, né? Quando você tem a avulsão do dente descido, você não faz o reimplante. E na dentição permanente, não são as luxações e as avulsões, são as fraturas coronárias que mais ocorrem na dentição permanente, tá? O que a gente tem que fazer primeiro quando a gente... Uma abordagem geral, inicial, né? O paciente chegou traumatizado no seu consultório, você primeiro de tudo tem que lavar o rosto e tirar toda aquela sujeira para enxergar realmente, diminuir o risco de contaminação e melhorar a visualização do que realmente está acontecendo. Às vezes tem tanto sangue, maior área até de lesão dos tecidos moles do que dos próprios tecidos duros. Então, nesse caso, a gente faz uma limpeza geral para realmente ver o que aconteceu. E fazer uma anamnese bem detalhada, né? Como que aconteceu, como foi, se o paciente consegue responder as perguntas, porque muitas vezes, dependendo do tipo de trauma, ele teve alguma lesão neurológica. Se teve um outro trauma anterior nesses dentes, então a gente faz uma anamnese, dependendo da situação, se for uma criança, com o responsável, né? Exatamente, eu vou até falar disso. Nesse primeiro momento, o teste, tanto com frio quanto com calor, ele é duvidoso. Por quê? Porque você pode ter dano às fibras A delta e normalmente essas fibras elas começam a se regenerar durante umas 3 semanas. Então é importante que você faça o teste nesse primeiro momento, mas que depois de 3 semanas você repita esse teste, tá? E fazer exame dos tecidos moles, dos tecidos duros, palpação, percussão, teste de mobilidade, porque às vezes o paciente não apresenta nenhuma lesão mais grave, mas ele teve uma fratura radicular. Aí quando você faz o teste de mobilidade, dependendo da altura da fratura radicular, você tem uma mobilidade acentuada, tá? Então, a percussão vertical, o teste de mobilidade, sempre com 2 instrumentos rígidos, para você ter noção realmente do grau de mobilidade, a palpação e o teste de sensibilidade com gás refrigerante. E aí sim você vai partir para o exame radiográfico. Sempre executar 3 radiografias, uma orto, uma mésio e uma disto. Em situações que você desconfia de fratura radicular, é importante que você, ao invés de variar a angulação horizontal, você faz uma variação da angulação vertical também. Você faz uma normal, né? Uma radiografia normal, na posição normal, faz uma encurtada e uma alongada, porque às vezes o traço da fratura você não consegue enxergar na normal, tá? E se você desconfiar de pequenos fragmentos nos lábios, você vai colocar um filme entre o lábio e o dente e vai fazer uma radiografia com uma exposição menor, para você verificar se tem algum fragmento duro ali naquela área.
Agora é muita coisa. Quais são as classificações dos traumas dentários? Então, fratura de esmalte, fratura coronária sem exposição pulpar, fratura coronária com exposição pulpar, fratura coronorradicular, que são bem complexas, fraturas radiculares, as luxações. Quais são as luxações? Isso cai com certeza. Concussão, subluxação e luxação lateral. Intrusão, extrusão e avulsão e traumatismos do osso de sustentação, quando você tem fratura de tábua óssea, tá? Vamos falar agora de cada uma delas. A trinca, a rachadura, que é a fratura só de esmalte, né? Quando você tem, quando você não tem fratura, né? Não há perda de substância dental, quando você só tem a linha da trinca, né? O que você tem que fazer? Primeiro fazer teste de sensibilidade para ver se está ok, se o dente está respondendo normalmente. E qual é o prognóstico? Normalmente é bom. Um teste que é muito usado para você verificar trinca coronária. Qual é? Um teste de semiotécnica. Isso cai também. Lembra? Para trinca. Teste de transluminação. Então, assim, às vezes cai, tá? Teste de transluminação. Fratura de esmalte é quando você tem a perda da substância só do esmalte, né? Então, ela fica restrita ao esmalte. Normalmente, o que você pode fazer nessa situação? Dependendo, se ela for muito pequenininha, apenas um desgaste seletivo. Se ela for, às vezes nem a restauração fica. Se for muito pequena, às vezes nem a restauração fica. Se for um pouquinho maior, você pode fazer uma restauração com resina composta. Agora, a fratura de coroa sem exposição pulpar. Então, aqui a gente já tem um envolvimento tanto do esmalte quanto da dentina, né? Mas ainda não tem a exposição pulpar. Então, qual vai ser a abordagem? Qual vai ser a solução desse problema? A restauração com resina composta. Dependendo da profundidade, você pode fazer um capeamento indireto, com uma proteção pulpar, e fazer a restauração. O prognóstico também é super bom. Tá? Então, olha, aqui nós temos uma fratura só de esmalte, aqui a gente já tem uma fratura de esmalte envolvendo dentina, tá? Mas esmalte envolvendo dentina. Então, foi feita a restauração e resolvido o problema. Sempre, mesmo, foi uma fratura só de esmalte, foi uma fratura de esmalte e dentina pequena. Faça o teste de sensibilidade e o exame radiográfico, tá? Agora, a fratura de esmalte com exposição pulpar. Aqui, nessa situação, é grave quando você considera o grau de maturidade desse dente. Então, dependendo do grau de maturidade desse dente, se ele ainda não tem a raiz completamente formada, a nossa intenção é manter essa polpa vital ainda, para que ela continue a formação radicular. Que enquanto você tem, né, a bainha epitelial de Hertwig viável. Oi, amor, tudo bom? Eita, já tô na segunda aula. Enquanto você tem a bainha epitelial de Hertwig viável, você consegue a manutenção daquele comprimento radicular. Então, aquela raiz, ela se mantém em formação, e aquelas paredes que eram finas, elas conseguem dar o comprimento adequado ao dente. Como é que chama esse processo? Formação radicular fisiológica. Apsificação, né? Quais são os dois tratamentos nessa situação que são preconizados? O capeamento pulpar direto ou a pulpotomia, né? Então, em casos que você tem uma exposição pulpar menor, você pode fazer um capeamento pulpar direto. Se essa exposição não ficou muito tempo, se essa fratura não ficou muito tempo exposta ao meio bucal. Porque se você já desconfia de uma contaminação do sistema de canais radiculares, você tem que partir para uma remoção mais profunda. Aí você tem que fazer a pulpotomia, tá? Se ocorrer luxação, né, concomitante com a fratura e a exposição pulpar, nesse caso a gente não vai preconizar o tratamento conservador, porque você já tem um rompimento do feixe vascular nervoso e aquele dente vai necrosar. Aí, nesse caso, se o paciente ainda apresenta a formação radicular
incompleta, a gente vai ter que partir para qual tratamento? Mas como é que chama? Não, a apsificação. Fisiológica, a apicogênese, e quando você forma uma barreira mineralizada, a apsificação, tá? Qual o material mais usado nesse caso? É o hidróxido de cálcio, mas a gente viu lá naquela aula de tratamento de dente com risogênese incompleta que hoje a gente tem o tratamento mediato e o tratamento imediato, que a gente pode fazer o tampão com hidróxido de cálcio também, tá? Então, eu já tinha adiantado um pouquinho, quando o capeamento ele é indicado é quando você tem pelo menos 24 horas do trauma, quando você ainda não tem uma contaminação daquela polpa, tá? Dependendo do tecido pulpar, né? Dependendo do quanto ele está danificado ou inflamado, a gente vai fazer ou uma remoção mais profunda ou uma remoção menos profunda ou uma remoção mais profunda, né? Uma remoção menos profunda é a curetagem pulpar, que você faz a remoção de um pequeno pedaço da polpa dentária. E quando você remove toda a polpa coronária, a gente faz a pulpotomia. Nesse caso aqui, a gente vai acompanhar durante 3, 6 e 12 meses após o trauma, tá? Aqui, a gente tem a fratura da coroa com exposição pulpar. Então, o tratamento indicado nesse caso aqui foi a curetagem pulpar. A gente fez a remoção de um pedacinho da polpa coronária, hidróxido de cálcio pó, hidróxido de cálcio pasta a pasta e restauração do dente. As fraturas radiculares, né? As fraturas radiculares, elas são soluções de continuidade da raiz do dente que envolve o cimento, a dentina e a polpa, tá? Eu posso ter a fratura radicular envolvendo a coroa também, que é super problemático. Por quê? Porque eu primeiro preciso de uma avaliação periodontal para expor aquela área do traço de fratura na cervical, para ver até que ponto eu ainda consigo salvar aquele elemento dentário. Então, o diagnóstico é super difícil nesses casos, né? Principalmente se essas fraturas elas podem ser oblíquas ou verticais. Clinicamente vai apresentar dor à mastigação. Por quê? Porque o fragmento está solto. Então você, na hora que o paciente faz a mastigação, aquele fragmento que fraturou e ele tem um envolvimento da coroa e da raiz, ele se desloca, causando dor no paciente, tá? Aqui vai depender muito da extensão da fratura, né? Normalmente o que a gente faz? A gente remove o fragmento fraturado e você vai avaliar com o periodontista se precisa fazer apenas uma gengivectomia ou se você vai precisar também fazer uma osteotomia. Se a prótese vai conseguir reabilitar, exatamente, tá? Então, muitas vezes, né, essa restauração, ela se ela for supragengival, ok, mas se ela for subgengival, aí fica mais complicado, porque aí a gente precisa fazer ou uma gengivectomia ou um aumento de coroa clínica com envolvimento de osteotomia, tá? Uma coisa bem legal nesses casos de fratura coronorradicular é a tração ortodôntica, mas ela leva um pouco mais de tempo, né? Agora a fratura radicular propriamente dita, né? É a fratura que envolve dentina, cemento e polpa. Apenas o fragmento coronário, ele é deslocado. Normalmente o ápice ele fica com a irrigação preservada. E o que ocorre nesses casos? Às vezes o fragmento coronário necrosa, mas o fragmento radicular se mantém vivo, tá? O fragmento radicular raramente necrosa, né? Quando ocorre necrose, normalmente é do terço coronário, tá? E o que vai te indicar isso? Normalmente a alteração cromática daquele dente. Ele começa a escurecer e você nota que o elemento dentário ele está necrosado. Como que você vai detectar isso? Através dos testes de sensibilidade pulpar, tá?
Muito importante aqui nas fraturas coronárias são as radiografias nas ondulações verticais variadas, que eu tinha falado para você. Sempre fazer uma na angulação normal, faz uma encurtada e uma alongada, para você detectar o traço de fratura, que às vezes o traço de fratura ele fica na mesma linha do feixe de raio-x, e você acha que está tudo ok e não está, né? Ou uma tomografia, né? Tratamento. Se o terço coronário necrosou, você vai fazer a terapia endodôntica, né? Normalmente é bem sucedida e dependendo da altura da fratura, porque essa fratura ela pode ser apical, no terço médio ou no terço cervical. Qual é a mais complexa? Não, quanto mais cervical. Quanto mais cervical é mais complexa. Por quê? Porque normalmente aquele pedaço coronário, né, da coroa que ficou, ele fica sem sustentação. Então, às vezes, você perde o elemento dentário, tem que fazer a exodontia porque ele perde a sustentação. Então, quando ela é mais apical, é a mais favorável, porque você trata o fragmento coronário e o fragmento apical mantém vitalidade, tá? Das contenções nas fraturas radiculares. Quando ela é do terço médio, ela é semi-rígida de 2 a 4 semanas. Quando é a fratura do terço apical, ela também é semi-rígida de 2 a 4 semanas. Já na cervical, quando você tem fratura bem próximo da cervical, ela é rígida, avaliar em 4 semanas. Se você já tem a formação de um tecido ósseo naquela raiz, você já pode tirar a contenção em 4 semanas. Senão, você pode deixar até 3 meses, tá? Volto sim. Isso é bem importante, tá? Porque essa classificação sempre muda. Mas o livro atual do Hélio está atualizado e a edição antiga também já está atualizada. Ok? Contenção rígida e semirrígida? Outro nome que você pode encontrar da contenção semirrígida é contenção flexível, tá? Foi? Podemos ir? Então, no caso que você tem necrose do terço coronário, né, do segmento coronário, você vai fazer o tratamento endodôntico. Se o segmento apical também estiver necrosado, você tenta tratar ambos, mas é super difícil, porque se eles não estiverem na mesma linha, você não consegue acesso. Então, qual é o tratamento? Nesse caso, se você tiver necrose do fragmento apical, você fazer uma apsetomia, aí você remove aquele fragmento apical, tá? Então, se não for possível, você faz a remoção cirúrgica do segmento apical, tá? Reabsorção do osso, aí você vai controlar para ver se não tem, se você já formou o calo ósseo, né? Vai depender do grau de deslocamento. Então, aqui uma foto, né? Você pode ter as fraturas, né, em diversas localizações e elas podem ser simples, múltiplas ou combinativas, tá? Aqui a gente tem diversas fraturas, aqui você tem uma fratura só, aqui você tem uma fratura bem próximo, né, à coroa. Nesse caso aqui, a remoção coronária, tração ortodôntica ou aumento de coroa clínica e tratamento endodôntico, núcleo, metálico fundido e restauração protética, tá?